Seja muito bem-vinda ao Movimento Muitas Mulheres, que tem o patrocínio de Duda, uma plataforma de web design onde você pode construir o seu site, o seu blog e o seu e-commerce. Nessa temporada, nós vamos falar com mulheres que causam, e eu vou entrevistar agora a Yasmin Vitória. Ela, que é uma mulher preta, trans e de periferia, se formou em administração de empresa e hoje atende os clientes corporativos da Salesforce, uma multinacional americana aqui na cidade de São Paulo. Confere aí com a gente. Oi, pessoal! Então, como a gente comentou, estamos hoje falando com Yasmin Vitória, da Salesforce. Yasmin, antes da gente começar as perguntas, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho aqui para o nosso público que ainda não te conhece. Ai, Dani, obrigado, viu? Bom, espero que todas e todos estejam muito bem. É um prazer estar aqui com todos vocês. Para quem não me conhece, me chamo Yasmin Vitória, tenho 27 anos, trabalho na Salesforce do Brasil, uma empresa americana de tecnologia. Sou uma mulher trans, preta, negra, de origem periférica. E estou aqui para poder compartilhar hoje com vocês aqui algumas questões em relação à minha vivência, à minha história, trajetória, como transformar dificuldades em oportunidades e, obviamente, falar para um público seleto como esse, como que a gente pode se unir com as nossas forças, como que a gente pode trazer mais aliado para as pautas que a gente acredita, para que a gente possa unificar as nossas forças e fazer as nossas vozes sejam bastante ecoadas. Muito obrigada, viu, Dani? Ai, Yas, eu fico muito feliz que tu tenha aceitado o nosso convite. Quero te agradecer antes de tudo. E, na verdade, assim, a minha primeira pergunta é justamente sobre isso, assim, de como que foi a tua infância mesmo? Porque eu lembro que um vídeo que eu vi, te conheci através do LinkedIn, foi justamente isso, né? Que tu comenta que tu nunca te identificou com o gênero masculino, né? E como que foi, assim, como é que era na tua infância? Como que foi isso? Dani, é muito louca, assim. A minha infância tem uma origem periférica, morando numa casa composta aí por mais ou menos 7 pessoas, né, estando num contexto social um pouco que complicado, sendo bem modesto para você, com você, foi muito complicado, assim. Apesar de que é engraçado, porque quando você vive em comunidade, há um senso muito grande de união entre as pessoas, né, de respeito também, porque a maioria daquelas pessoas, enfim, já tem uma trajetória, moradores antigos também, como é o caso do meu avô, como era o caso da minha avó, que morreu há 2 anos, da minha mãe também. Então, eu era uma bicha preta feminada, como eu sempre gosto de comentar, que eu era um pouco respeitada no bairro, mas não pelo fato de ser uma pessoa da minha questão, mas por conta dos meus avós, por conta da minha mãe, né, e do respeito que eles já tinham historicamente lá. Mas foi ao mesmo tempo complicado, não vou mentir para você. Né? Eu acho que o contexto social no qual a gente está inserido muitas vezes nos revela algumas coisas, nos colocam diante as situações que a gente precisa saber como passar por cada uma delas, né? E são momentos, na maioria das vezes, muito espinhosos, digamos assim, né? Eu lembro que, por exemplo, eu nunca gostei muito de roupas do gênero masculino, por exemplo, ou também eu nunca me comportei socialmente como que a minha família, os meus amigos, as pessoas que conviviam comigo esperavam que socialmente uma pessoa devesse se comportar, né? Ou pelo menos sempre aquele clichê. Ah, você é gay, mas se comporta como homem, né? Fala como homem, senta como homem, se vista como homem, né? Ande como homem. Né? Então, você vê que até nessas pequenas falas, assim, há microviolências, porque há sempre a ideia de você diminuir o que é aquilo que é feminino, né? Você achar que é demérito, você achar, né, que é grotesco, tudo que é relacionado ao universo da mulher, né, e você colocar como algo bonito, algo superior,
algo assim triunfante, você ser aquele macho, sabe, grosso, principalmente com a questão de você ser um homem negro, por exemplo, né? Mesmo que sendo uma bicha preta afeminada, porque, por exemplo, existe também esse estereótipo, né? Eu lembro que durante muitos anos da minha vida, por exemplo, eram sempre colocados, para mim, explicitamente, como que um preto, pobre e favelado quer se vestir assim, quer falar assim, quer se comportar assim. Então, vejo que, além do contexto social, há uma questão muito intrínseca em relação ao que se espera de uma pessoa negra também, ao que se espera de um jovem negro também. Né? Tudo aquilo que sai daquilo que é socialmente aceitável, aquilo que é socialmente tolerável, é considerado como abominável, né? É considerado como animalesco, uma coisa que não pode, é inadmissível existir ali, né? Porque espera-se do jovem negro um único e determinado comportamento, né? E tudo aquilo que foge à regra é uma coisa que precisa ser expelida, né? Então, respondendo essa pergunta, foi uma infância que, de novo, eu passei 25 anos da minha vida morando na Zona Sul de São Paulo, na periferia de Interlagos, aqui em São Paulo, junto com a minha família, minha mãe, sou filha solteira filha única de mãe solteira e solo, mas ao mesmo tempo foi muito complicado assim, porque ao mesmo tempo que eu tinha uma família que já era conhecida no bairro, ao mesmo tempo eu sofria com as opressões sociais que eram colocadas às postas todos os dias por conta de não respeitar aquilo que era considerado como norma, aquilo que era considerado como regra, né, enquanto um jovem negro da periferia, né? Então, pelo fato de ser afeminado, pelo fato de desde muito criança já entender que era uma pessoa que não se entendia daquele gênero, foram alguns gatilhos para que eu passasse por alguns perrengues, digamos assim. Sim, 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 sim. E nesse teu processo assim de transição, quem é que estava do teu lado? Tu chegou a perder alguns amigos, assim, amigas, enfim? Olha, Dani, sabe que eu tenho uma frase que tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Sim, Assim. também acho. Então, é óbvio, e eu sou uma pessoa também que eu super sei entender o ciclo das relações, sabe? Não sei se tem alguma coisa a ver por conta de signo, alguma coisa assim. Eu não sou uma pessoa muito emocional e afetiva, eu sou uma pessoa super racional. Eu acho que, inclusive, esse foi o principal fator gerador que me fez chegar até aqui, sabe? De ser menos emoção, mais razão, mas ao mesmo tempo ter um mix disso, obviamente, né? Porque nem todo mundo é sempre racional, mas acho que tem um mix inteligente dessa questão. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque ao entender que talvez algumas pessoas não vão fazer mais parte do seu novo eu, daquela pessoa que você sempre foi, que você passou apenas a desabrochar, a externar, eu entendi que está tudo bem, sabe? Hoje, não vou mentir para você, acho que é um período de você entender, né, e passar por um amadurecimento, você fala assim, tá tudo bem, é uma pessoa que fez parte é, de uma pessoa que viveu durante 25 anos de um jeito e que agora nos últimos 3 anos não está comigo, porque não sei por quê, não consigo falar para você o motivo. Mas sim, eu perdi alguns amigos, perdi alguns primos, mas a minha mãe, ela é uma pessoa que ela ressignificou alguns conceitos, algumas coisas que ela tinha em mente, e obviamente como vítima, né, desse sistema estrutural, né, que faz com que você cresça, se desenvolva e amadureça como uma pessoa racista, LGBTfóbica, que tem aversão a tudo aquilo que não é considerado como normal. A minha mãe, como vítima desse sistema também, ela foi pega por essas armadilhas, né, do inimigo. Então, eu, por exemplo, a minha história, nos últimos. Eu saí de casa, acho que foram com 25 anos, né?
E foi por conta que uma pessoa da minha família muito querida falou para mim que ou me vestia como homem ou iria embora de casa. Então eu falei assim, bom, então eu vou para fora de casa, né? E foi uma decisão sine qua non, assim, vou ir. Então, e a minha mãe, durante um tempo, ela tentou digerir tudo isso que estava acontecendo, porque, poxa, até então é um filho com uma série de outros familiares que ela também tem uma afetividade, também tem Uhum. relacionamento, mas como que é? Eu vou ficar do lado do meu filho, eu vou ficar do lado do meu pai, eu vou ficar do lado do meu irmão, eu vou ficar do lado de quem? Né? Então você vê como que é uma situação, essa questão do preconceito, que ela mina, ela elimina, ela machuca todo mundo. Não é só uma questão, sabe, da pessoa para com outra, mas não, é um contexto, sabe, todo que fica poluído, fica machucado, fica. Então, foi um período que a minha mãe, no primeiro momento, teve que ressignificar algumas coisas que ela aprendeu, que ela cresceu, que ela sempre acreditou, porque até então, uma mulher, né, com 55 anos de idade, ela teve uma vivência onde pessoas como eu, por exemplo, não trabalhavam, né, em Uhum. empregos formais, não estavam em ascensão. Então, elas também sofrem uma série de representatividades negativas, né? Sim. E não só de representatividades, mas de conceitos mesmo, que elas foram crescendo e que, assim, ó, se virar isso daqui, ferrou, porque você sabe qual Uhum. é o caminho, né? Então, a nossa mãe, ela fica com medo, ela fala, poxa, será que a pessoa que eu dei a luz vai virar isso que a sociedade fala para mim enquanto mãe, que é isso, o Errado, destino? né? Exato, que é errado, que é abominável e que ela fala para mim o tempo todo que o único destino é esse. Não pode haver um destino de sucesso, não pode Uhum. haver um destino bem sucedido. Não vai ter como. Né? Eu lembro que no meu começo da transição, por exemplo, a minha mãe ela sempre falava para mim assim: ai, mas você não vai achar emprego passando batom, passando rímel. Então, assim, você vê que é um medo que faz com que até a pessoa se sinta mal pelo que eu possa sofrer lá na Claro, frente, sabe? claro. Então é muito louco, assim. Então eu perdi sim, alguns amigos, alguns familiares, mas também mantive relacionamentos com outros que a gente conseguiu, eu acho que, fortalecer algumas coisas que já eram já emocionalmente fortes, sabe assim? No Sim. momento não vou falar que eu fiquei 100% sozinha, não, porque isso é mentira, mas confesso que majoritariamente foi uma jornada quase que sozinha. Sim, sim. Não, e eu acho muito legal isso que tu falou da questão da representatividade, porque muito provável que na tua adolescência tu não teve referências, né? E hoje tu é uma referência, tu está sendo uma referência para alguns adolescentes de hoje, por exemplo. Porque, poxa, tu, uma mulher, né, trans, negra, trabalhando numa multinacional, tu acaba sendo referência para as pessoas de hoje. A tua história, né, acaba contribuindo com a história de repente, de pessoas que estão vivendo isso que tu viveu há 20 anos atrás, por exemplo, né? Não, total. Eu sempre comento que a gente tem uma responsabilidade coletiva, né? Querendo ou não. Uhum. E você acaba, enfim, sendo uma pessoa que as outras acabam se vendo, né? Porque eu sempre comento de você, às vezes, não conseguir se projetar, porque você não consegue olhar uma pessoa lá na frente, onde você gostaria de estar, ou perto de onde você gostaria de estar, e você fala assim, poxa, eu tô sozinha, porque eu não me vejo naquele lugar, porque não tem ninguém naquele Uhum. lugar, porque eu fui criada, eu fui nascida sabendo que é impossível chegar lá. Então, sim, eu acho que a gente tem essa responsabilidade coletiva, mas é engraçado também, Dani, eu sempre comento, porque a gente também tem que tomar muito cuidado, assim, sabe, com algumas armadilhas, do tipo, porque ao mesmo tempo que a gente acaba aqui sendo subhumano, a gente ao mesmo tempo acaba sendo super-humano. Sim,
é um antagonismo muito forte. Uhum. E eu tenho muito medo de coisas, de expressões, de situações que são antagonistas, que são binárias, que vão do 8 até 80, Claro. sabe? E do 8 a 80 são 72 possibilidades. Então, eu sempre comento que esse posto, essa referência, não sei o que me coloco, apesar de que eu sei que o inverso também é verdadeiro, porque eu, há 3 anos, no começo da minha transição, eu também olhava e falava assim, poxa, eu vi, por exemplo, a Daniele Torres, que é uma executiva incrível, que trabalha na KPMG há muitos anos, uma incrível multinacional. Então, você não acha que eu olhei a Daniele Torres, uma mulher trans que trabalha na KPMG, e falei assim: olha, eu posso ser uma executiva assim, eu posso ser uma profissional assim, sabe? Porque você acaba se projetando e você sabe que, de uma certa forma, aquilo não é invisível, aquilo não é 100% inatingível, Uhum. né? Mas também entender que cada um vem de pontos de partida diferentes, cada pessoa vem de pontos de partida diferentes. Talvez eu, a Dani, qualquer outras mulheres ou homens trans, a gente está em alguns lugares porque a gente teve alguns históricos que nos possibilitaram, né, oportunidades, pessoas que puxaram na nossa mão também. E que também às vezes a gente erra, às vezes a gente chora também. A gente está aqui enquanto uma pessoa humana para nos entender enquanto algo totalmente natural, né? Então, essa questão de referência e exemplo, ok, acho que é interessante a gente falar nesse tópico, mas não é apenas o único modelo, sabe assim? Acho que a gente pode imaginar uma pluralidade de outros exemplos assim, para que a gente consiga nos projetar. Sim, sim. E como é que foi o início da tua carreira? Tu, enfim, sempre trabalhou em empresas que eram multinacionais, ligadas à tecnologia, ou não? Assim, como é que foi o início? Dani, com tecnologia, foi recentemente na Salesforce, assim. Inclusive, sempre comento de transformar dificuldades em oportunidades, né? Eu, de fato, sempre fui muito aficionada em trabalhar em grandes empresas, assim. E é muito louco, porque a gente estava falando da questão da minha origem, né? E eu venho de uma origem em que eu era muito questionada em relação a esses meus sonhos, essas minhas ambições, sabe? Eu sempre comento, por exemplo, que eu não confundo, em hipótese alguma, humildade com mediocridade, por exemplo. E por que eu estou falando isso? Porque, por vezes, eu fui questionada assim, mas como assim? Um preto viado quer falar inglês, quer Uhum. falar espanhol, quer trabalhar no multinacional, né? Então, para você ver como, de novo, aquele estereótipo do jovem negro, né, é muito forte ainda, infelizmente, e qualquer outras pessoas que fujam disso ou que queiram sonhar e que queiram ser diferente daquilo que estão que Que acredita espera que que seja ele seja, destino, né? é muito louco isso, porque eu lembro que desde criança e na minha juventude, ainda assim, no ônibus, sabe? Chegando 1 hora da manhã em casa dos estudos, trabalhando 2 horas por dia, fazendo dupla, tripla jornada, saindo de manhã, chegando 7 da madrugada em casa. Eu falava assim, não, eu quero trabalhar numa grande empresa, eu quero, enfim, eu quero poder construir a minha marca, eu quero ser tudo aquilo que, enfim, que eu acredito, que eu gosto, que eu sei que eu vou conseguir, sabe Uhum. assim? Mas é muito louco, porque você é uma intuição, é uma vontade muito genuína, mas que tem forças externas que tendem a te puxar como âncora, porque, enfim, porque não acreditam que você vai chegar lá, ou porque você encontra essa pessoa que a gente comentou dos marcadores identitários, não é uma pessoa que, por conta de ter esses marcadores identitários, possa estar lá. Então, é uma tentativa diária de você se afirmar e se reafirmar
e falar assim, não, eu quero, eu vou, eu consigo. E foi isso que aconteceu comigo, assim. Desde criança, eu lembro que eu falava com minha mãe, eu falava assim, olha, é muito engraçado. Eu falava com minha mãe assim, ai, mãe, eu quero trabalhar no escritório. E minha mãe falava assim, ai, como assim? Não sei o quê. Olha essas primos. Eu falei assim, não, eu quero trabalhar no escritório. Ela assim, mas como assim? Eu falei assim, mãe, eu quero ser administradora, eu quero trabalhar numa empresa grande, eu quero falar outros idiomas. E Uhum. assim, ela falava, e ela, tá bom, porque ela sempre me chamou, ela e toda a minha família falava que era muito metida. Desde criança, desde criança, assim, meus primos falavam uma coisa, a minha família falava outra, e eu era assim, não, eu quero ter uma coisa X, eu quero até os meus 30 anos. Mas isso é muito importante, sabe? Porque eu fui criando esses sonhos com uma genuinidade minha, mas Uhum. lutando todos os dias para que os fatores externos não me influenciassem e não me deixassem de cabeça baixa, sabe? Mesmo com os meus diários, eu indo buscando sim. E é muito louco, porque nem todo dia você está disposto, nem todo dia você está com essa força de você estar ali batendo na mesma tecla, porque é diariamente essa reafirmação, Dani. Assim, eu lembro que, por exemplo, quando eu estava até comentando com a minha mãe no final de semana, e eu falava assim para ela, nossa, poxa, mãe, eu lembro que eu descia do ônibus da placa X, meia-noite e 40, no bairro X, e eu falava que eu queria estar aqui, e tipo, eu consegui, sabe? Mas, quando eu estava naquela situação, era muito louco, porque era uma vontade, era um sonho e era uma luta constante, mas que quando você olhava para a realidade, você falava assim, nossa, mas ainda falta muito, sabe? Tipo, eu vejo algumas pessoas e ainda tem gente que fala não, tem gente que ainda não acredita. Então é você tendo que todo dia se afirmar, se reafirmar. E é um processo cansativo, eu não vou mentir para você, não. Porque a gente vê muitas pesquisas, assim, por exemplo, de que empresas mais diversas, elas obtêm mais lucros, né? Tu mesmo tá numa empresa que, né, levanta a bandeira da diversidade, né? Que tem um setor de diversidade e tal. E na tua opinião, assim, Yas, por que tu acha que nem todas as empresas apoiam ou não digo nem apoiam, mas tipo assim, puxam essa causa para elas também? É, Dani, eu acho que primeiro é uma burrice social, humana e talvez e muito também econômica, as empresas que não estão com esse olhar, né? Assim como você própria trouxe esses dados já iniciais aí, é uma burrice econômica você não se abrir, você não colaborar com esse ambiente inclusivo. Mas o porquê é porque as empresas elas são feitas de pessoas, pessoas essas que são vítimas de um sistema maior, de uma organização, de uma estrutura opressora. E então, quando você fala de uma organização, você está falando dessas pessoas que já vêm com valores, né? Já vêm com esses princípios, já vêm com esses comportamentos, conhecimentos errôneos sobre muita coisa, né? Então, às vezes você até tem um pedido de fora, o próprio mercado estimulando esse ambiente diverso, mas quem está, por exemplo, numa cadeira de decisão, esses heads de RH, de sucesso do empregado, do colaborador, são pessoas que são enviesadas, né? São pessoas que não querem se abrir, são pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento, afeto, contato com grupos diversos também. Então, é por isso que a gente comenta que quando você fala de diversidade, inclusão, isso passa, sobretudo, por esse olhar humano, né, Hum. das pessoas que. Então, em todas as fases do processo de recrutamento de seleção, né, que estão com poder de decisão, que colocam as cartas na mesa. Né, porque se você tem qualquer estímulo, seja do mercado,
econômico-financeiro ou alguma matriz que está exigindo isso, mas você tem pessoas que estão naquela cadeira impossibilitando ou, enfim, não permitindo com que isso aconteça, é muito complicado, Sim, né? vai barrar, né? Então acho que é uma questão bastante mesmo de, às vezes até não apenas de viés, né? Mas também às vezes até intencional, né? Infelizmente, de algumas pessoas que estão nessa cadeira de decisão, porque não quer desafiar o status quo, Sim. né? Não quer, enfim, permitir que dentro daquela companhia mostre a realidade que existe aí fora para todo mundo ver, né? Exato, né? Então é isso. É. E assim, no ambiente, não digo assim, não só de trabalho, enfim, mas claro, também, né? Porque a gente está falando do mundo corporativo aqui, né? Tu já sentiu alguma vez, assim, de ser silenciada ou questionada em função de tu ser mulher, ou de tu ser uma mulher trans? Porque, né, como a gente diz assim, tem o nosso fardo, entre aspas, de ser mulher, daí a gente né, daí tem mulheres negras, tem mais um fardo, mulheres negras trans, tem mais um fardo, mulheres negras trans e com uma deficiência física, por exemplo, então, tipo, é um recorte em cima do outro, né? É o que a gente chama de interseccionalidade, né? É, Como que esses marcadores sociais, ao se somarem, né, faz com que, enfim, essa pessoa ela acabe sendo, enfim, o centro de múltiplas opressões, né? exato. E aí é uma coisa que intercruza, né? O racismo com a transfobia, enfim, qualquer outra coisa que a gente entenda como opressão. É. Mas, respondendo à sua dúvida, eu acho que, assim, não é. A gente tem que tomar muito cuidado, porque além das as agressões explícitas, né, também há de se considerar microviolências, né, e questões implícitas também, coisas que perpassam no nosso dia a dia que a gente acaba naturalizando de forma muito errônea, né? Então, assim, eu trabalho hoje, graças a Deus, numa empresa em que há uma política de compliance assim, muito clara, muito rígida, compartilhada, democratizada a nível global, né? Onde a gente tem assim que ratificar assim, um contrato mesmo que a gente está de acordo com aquela política, inclusive com tudo aquilo que a empresa entende que é o certo a se fazer, né? Mas eu, por exemplo, trabalho com atendimento, né, ao cliente. Então, assim, a gente entende que as pessoas que estão fora desse ecossistema também, não necessariamente elas estão imersas, elas conhecem, né, daquilo que a gente acredita como certo, né, a ser feito. Então, seria, acho que, muito hipócrita da minha parte falar para você que não, né? A mesma coisa que você perguntar para o negro se, você já sofreu racismo, a pessoa falar que não. Você fala, não, mas a pessoa, enfim, não, isso não é possível, né? Mas acho que são microviolências, sobretudo, assim, nada muito explícito, mas até um olhar, sabe? Um olhar que você fala assim, poxa, é um olhar intimidador, é um olhar que eu estou me sentindo que estou sendo diminuída, é um olhar que, enfim, de uma certa forma, engatilha algumas coisas que, né, a gente entende que gera algum desconforto, né? Uhum. Então, acho que esses olhares de julgamento é uma coisa muito complicada, que talvez seja uma coisa que talvez que eu consiga compartilhar, assim. Mas é muito louco, né? Porque, que nem, por exemplo, agora com essa crise, eu me senti menos exposta, assim, sabe, a essas situações, né? Porque a gente acaba que sendo esse telhado de vidro quando a gente está em lugares de cunho social. E aí, quando vem a pandemia, sinceramente, me deu até um pouco de paz, porque eu falei assim, poxa,
vou cuidar da minha saúde mental porque eu sei que não vão ter olhares desde quando eu saí da minha casa até eu voltar para minha casa, sabe? Então, olha como que é louco, né? Talvez é uma coisa que pessoas cisgêneras e pessoas héteras nunca tenham pensado, Sim. né? Mas para nós é uma coisa muito importante, porque, de novo, não é um xingamento, não Uhum. é você bater na pessoa. Isso também, a gente está falando de questões graves, mas é grave também esses olhares fulminantes, esses olhares que matam, esses olhares que julgam, esses olhares que diminuem, né? Esses olhares que te colocam numa posição de demérito, Sim. esses olhares que te colocam numa situação subalterna, que, enfim, você não é merecedora de amor, né? Então, talvez uma coisa que nunca pessoas cisgêneras tenham pensado, mas a crise, por incrível que pareça, ela deu um pouco de conforto para, pelo menos para mim. Eu não posso falar pelo grupo, né? Mas pelo Uhum. menos para mim, sim. Eu me senti mais ok, assim, sabe? Talvez porque, óbvio, né? Porque eu tô protegida aqui, né? Onde eu entendo como seguro, né? É. Não, foi muito interessante tu comentar isso, porque na temporada anterior a gente entrevistou a Valéria Barcelos, né, que é uma cantora trans, e ela falou exatamente isso. Ela disse, gente, nós todos hoje estamos vivendo uma pandemia e aí uma restrição da gente abraçar alguém e tal, não sei o quê. Tu vê uma pessoa na rua sem máscara, tu já olha com uma cara feia e tal. E daí ela pegou e disse assim, mas pensa, nós pessoas trans, mulheres trans, enfim, a gente vive isso a vida toda. Porque o nosso afeto gera um incômodo, o nosso abraçar, o nosso. Então hoje, tipo assim, tá todo mundo na mesma, né? Entre aspas, assim. E realmente, eu vou te dizer, eu como pessoa cis, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sabe? É muito louco mesmo, né? Não, é muito louco. E você comentou, né, que a Val falou dessa questão. É, é muito intrigante, né? Eu fico imaginando assim, porque umas pessoas, a gente já estava conversando isso antes da gente começar, né? A gente tenta partir do princípio que elas são pessoas que não conhecem, nunca tiveram vivência, que eu acho que sinceramente pode ser mesmo, sabe? Que você Uhum. vai perguntar para o seu hall de amigos aí, pessoas com as quais você trabalhou, são pessoas que talvez não vai ter realmente, né, uma amiga, um homem trans, uma amiga trans, um amigo trans, né? Porque mas eu acho que isso não dá aval para que você seja uma pessoa escrota, né? Isso não te dá aval pelo fato de você nunca ter tido um relacionamento amigável, né? Ou, enfim, de família com alguma pessoa, por conta de você nunca ter tido um contato, né? Claro. Então, essa questão do incômodo que a galera comentou é real, assim. E acho que é por isso que a gente tem que existir, né, nos lugares, assim. Eu sempre comento que a gente tem que parar de falar, é muito bom, é importante, sabe? O que a gente está fazendo aqui é super. A gente acaba exponenciando esse conhecimento, uma coisa que a gente falaria para uma amiga com essa live aqui vai para não sei quantas pessoas, Sim. mas a gente tem que agora partir para ação, sabe? Fazer com que as pessoas tenham dentro do seu ciclo de amizades, dentro das empresas, pessoas como eu, como a gente trabalhando. Porque senão fica uma coisa muito intangível, sabe? Você Uhum. fala da pessoa, mas a pessoa continua não trabalhando na empresa. Então, assim, fica uma coisa tão distante, sabe? E aí você chega nessa questão que a Valéria comentou, do tipo, se eu vou no restaurante, se eu vou no shopping, se eu vou numa loja, se eu vou fazer qualquer coisa, as pessoas olham assim. Não, mas por quê? Porque, enfim, pode estar a empresa falando 10 mil lives, 10 mil comitês, mas, de novo, as pessoas que estão trabalhando lá não tem nenhuma trans trabalhando lá, então as pessoas acabam que se espantando quando vê a gente em Uhum. lugares de cunho comum, sabe, de uma convivência social, Sim. né? Ontem, essa semana mesmo, né?
nessa semana do carnaval que a gente ficou nos 4 dias, né? E aí fazia muito tempo que eu não descansava, aí assim, me permitia alguns luxos e tal. E aí eu fui, hoje é sexta, né? Fui na quarta-feira almoçar no restaurante todo, e eu, assim, mas gente, eu só vou comer. Sim. Eu só, meu Deus Sabia, do céu. você chegou, dá licença, né? Exato. Aí eu falava assim, aí eu fico pensando, o quanto que a gente ainda precisa avançar e naturalizar, Sim. porque talvez eu seja a primeira pessoa que as pessoas, durante muitos anos da vida dela, enfim, tenham visto. E Uhum. talvez esses olhares, assim, é por conta disso mesmo, porque eu tô sendo a primeira pessoa. Às vezes são pessoas que têm 40 anos, têm 50 anos e que nunca falaram com uma pessoa como eu. E aí quando eu chego no restaurante para poder almoçar ou jantar, tipo assim, não, mas o que eu sabia é que uma pessoa como essa, ela tinha, ela não podia estar aqui, ela devia estar em outro lugar, É, sabe? Então é muito louco isso, é muito louco. muito louco. E me diz uma coisa, tu acha que, por exemplo, políticas públicas podem, contribuem, assim, podem nos ajudar para que a gente consiga, enfim, normatizar, sabe? E no sentido assim, que eu falo normatizar de realmente, não no normatizar de norma, né? Mas o normatizar de Naturalizar. naturalizar, isso, exato, essa é a palavra, né? Porque talvez assim, se não é natural, entre aspas, dentro de uma sociedade, às vezes as políticas públicas, né, nos ajudam a que isso seja introduzido dentro da sociedade e tal. Tu acredita nisso também, que as políticas poderiam contribuir mais para isso? Sim, Dani, eu acho que assim, uma andorinha não faz verão, né? Uma andorinha só não faz verão. Você pode gritar, espernear, chiar, o que for, né? Sim. Mas eu acho que a, a, a intenção colaborativa, né, quando unida, quando bem estruturada, quando bem planejada, né, quando bem somada com instâncias e com pessoas e com empresas, com governos que consigam possibilitar, né, e essa isenção, algumas inícios de conversas, de diálogo, é muito importante. Né? Então, por exemplo, enquanto a gente não tiver uma sociedade equânime, se fazem necessárias políticas que, enfim, que pratiquem a inclusão, que pratiquem um formato, pelo menos transitório, mandatório, de você ter um grupo minorizado trabalhando nas empresas, né? Então, muito se fala em relação a cotas ou qualquer outra coisa, né? Uhum. Eu acho que, óbvio, né? Todos somos iguais, mas, né? As pessoas, elas não nos veem iguais, né? Então, não adianta a gente cair na falácia de que está todo mundo na mesma, todo mundo no mesmo barco, porque a gente sabe dessa hierarquização social, a gente sabe desses preconceitos, esses ataques direcionados aos grupos minorizados. Então, não há como a gente avançar numa sociedade equânime sem que haja, né, um apoio, uma união entre forças políticas, governamentais, privadas, que possibilitem a nossa entrada, desenvolvimento e ascensão, porque a gente cai naquela questão que a gente estava falando agora há pouco. Se a gente for esperar necessariamente apenas das pessoas que já têm um viés muito grande, que já vem com seus entendimentos, fica um pouco complicado. Então, a gente precisa ter coisas que impulsionem, coisas que façam com que a gente consiga estar presente nesses lugares, porque não dá para a gente só ficar no achismo, não. Se a gente for para as estatísticas, os números eles são claros, e contra fatos não há argumentos. Né? Então, não dá para a gente só ficar vamos fazer alguma coisa, ou vamos deixar para depois. Não, não dá para deixar para depois. Né? O futuro é agora, ele precisa ser feito já, né? E com ações palpáveis e com um planejamento pensando em todos. Assim, não há nós sem nós.
né? Então é importante sim a participação de todas essas instâncias aí em relação à nossa entrada, pertencimento e desenvolvimento também. Com certeza. Yas, qual é o teu sonho? Ai, Dani, olha, por incrível que pareça, sim, eu tenho muitos sonhos ainda, assim. E eu sempre comento que eu só tenho a minha mãe, assim, né? Comentei para vocês que eu venho de uma família grande, assim, quando eu morava, né, na Zona Sul, mas mesmo, família mesmo, é eu e minha mãe. Uhum. Então, eu espero, assim, nos próximos anos, poder propiciar para ela uma qualidade de vida que é esperado que qualquer pessoa, né, tenha na sua melhor idade, poder, enfim, vivenciar com elas coisas que a gente teve que deixar para trás por um bom momento da vida, por conta das mazelas sociais, por conta da falta de dinheiro também, né, por conta dos contextos sociais que a gente vivia antes. Então, assim, também crescer e ascender profissionalmente, né? E criar assim uma marca profissional, né? Ser uma pessoa que consiga se fincar no ambiente corporativo, né? Ter um nome respeitado, não só apenas pelo que eu sou, mas aquilo que eu posso representar, aquilo que eu trago em relação ao impacto positivo. É... E é isso, assim, poder viver, porque você sabe que durante muito tempo, até hoje, na verdade, eu sou nova ainda, né? Então ainda estou naquela ganância, aquela ambição, aquele Sim. desejo assim de mais, 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 mais. Então, como eu falo, eu tenho 27 anos, assim, a minha pretensão, Dani, é chegar nos meus 40 anos de vida. Ok, então eu me cobro tanto, você não tem noção. Eu falo assim, eu tenho 13 anos. Tu não me desespera, eu fiz 40 esse ano, tá? E eu tô Só ok ainda. Mas, amiga, mas olha, é muito louco, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã, Não. né? Mas é importante a gente, pelo menos, ter esses insights, assim. Mas se não chegar onde que eu quero, tá tudo bem. Pelo menos eu sei que a trajetória foi legal e que, enfim, que eu respeitei meu momento. Mas eu me cobro muito, mas que é o que eu espero de uma pessoa nova, assim, que está sedenta por coisas novas, sabe? Então eu falo assim, cara, eu tenho 13 anos para mudar a minha vida, assim, eu tenho 13 e assim, 13 anos passa muito rápido. Então a minha expectativa, assim, é estar com 40, 45 anos bem e aproveitando a melhor idade da minha mãe, com conforto que a gente sempre mereceu ter, né? Sim. Então, acho que esse é o meu sonho. E tá nesses 40 anos, vivendo numa sociedade melhor, né? Porque como a gente falou, não existe nós sem nós, né? Eu não espero, não gostaria, sinceramente, com 40 anos, estar falando as mesmas coisas que eu falo hoje com 27 anos, sabe? Sim. Então, assim, poxa, saber que passaram-se 13 anos e eu ainda vou estar lá falando sobre, por exemplo, racismo, sobre Uhum. transfobia, sabe? Eu sei que a gente vai demorar muitos anos para chegar numa sociedade equânime, Dani, né? Falam-se aí, tem estudos aí que apontam que a gente não vai estar vivo ainda para ter uma sociedade justa, né? Então, eu vou morrer e ainda vai ter ainda um monte de problema aí, né? As mulheres mesmo, não sei em relação aos números exatos, mas tem uma pesquisa também que ainda vão se demorar 70 anos para as mulheres estarem ainda numa posição, sabe? Então, assim, não sei se eu vou estar aqui para ver isso, mas É, o que a gente pode fazer é contribuir para que o caminho das outras, das próximas, sejam menos ardilosos, sejam menos complicados, sejam menos agressivos, sabe? Infelizmente, a gente não tem ação pelo outro, né? Eu não vou conseguir estar nos lugares que as mesmas outras pessoas como eu vão estar. Mas eu consigo, pelo menos, com a minha existência, mudar o ambiente
ou propiciar o início para uma mudança, para que quando eu tiver 40 anos, eu fale assim, poxa, tá melhor, tá melhor. É diferente de quando eu tinha 27, que ainda era uma bosta você comer no lugar e você sofrer por um problema, sabe assim? Eu quero estar com 40 anos e falar assim, poxa, hoje tá tranquilo, assim, hoje tem trânsito no shopping, tá andando, tá, né, no cinema, na faculdade, trabalhando, né? E aí eu quero ver e falar assim, mas com 27 não era assim, não. Mas que bom que 13 anos se passaram e melhorou. Eu não sei se eu estou sendo muito utópica, mas é um sonho, assim. Não, mas é sonho, né? E se sonho tiver limite, já não é sonho, né? Vamos combinar, porque sonho não tem limite. Demais, Yas. Yas, a gente tá chegando nos minutos finais. Eu quero deixar esses minutos finais, primeiramente, para te agradecer de novo. Muito obrigada por disponibilizar esse tempinho aqui com a gente. E também para que tu deixe, se tu quiser deixar teus contatos, enfim, é todo teu esses minutinhos finais aqui. Obrigada, Nanda. Assim, primeiro, obrigada pela empatia, pela forma acolhedora, pelo carinho. Enfim, pelo olhar, pela fala sincera e a vontade que você me deixou. É engraçado que desde o WhatsApp a gente, enfim, tem mantido essa. Hoje só comprovou a forma educada, sensível e empática como que você lida com todos os públicos, as pessoas. Então, gratidão por vocês terem cedido esse espaço. Eu acho que, assim, uma mensagem final não, foguete não tem ré. Eu sempre comento que a gente não vai voltar, né? Não há um caminho sem volta esse que a gente está praticando, esse que a gente está fomentando, esse que a gente está falando, né? O que a gente está fazendo é o certo e o certo ele é inegociável, né? Então não se trata apenas de uma questão econômica, mas sobretudo de uma questão humana, né? De você trazer para dentro de casa aquilo que a sociedade majoritariamente traz, né? Então como que a gente consegue, na prática, permitir com que outras pessoas consigam se sentir acolhidas, respeitadas no ambiente de trabalho, corporativo, social, pessoal, e a gente ter um pouco de escuta empática, né? Começar a sair um pouco, né, daquilo que foi nos ensinado e se abrir para o mundo, né, a dialogar. Eu não tenho problema nenhum em falar coisas, termos com pessoas que eu, por exemplo, né, eu estou num lugar hoje super privilegiado no trabalho, com pessoas, enfim, que vindo de onde eu vim, jamais imaginaria que eu iria trabalhar. Né? Hoje também moro no bairro bacana da capital também, então e eu sei que as pessoas, os meus vizinhos, eu sei que os executivos com os quais eu trabalho, eu sei que os vice-presidentes, diretores, essas pessoas de alto nível, elas não tiveram uma infância com uma pessoa trans, elas não tiveram, né, uma infância com grupos minorizados, né? Porque isso, é uma estrutura, né? Então, assim, eu estou super aberta a dialogar, a conversar, né? Acho que a gente eu não sou professora, né? Não quero ser, não tenho paciência para ser. Mas eu acho que o diálogo é a única forma da gente poder construir mais pontes e menos muros, digamos assim. Então, acho que esse é o meu ideal. E o certo, como eu falei, ele é o que é justo é o certo ser feito, o certo ele é negociável. Então, é ônus e bônus, como eu sempre comento. Eu nunca gosto de terceirizar a minha vida, as minhas coisas. Então, assim, eu não coloco na conta do governo, na conta dos meus problemas históricos, mas sim que aquilo que você me perguntou do meu futuro, o que eu, Yasmin, tenho em 13 anos para fazer, que eu sei que vai possibilitar atingir aquilo que eu acredito, para que eu tenha 40 anos, para que isso eu compartilhe com você. Né? Então, eu não vou colocar na conta do governo, eu não vou colocar na conta de ninguém, eu não vou colocar na conta de nenhuma empresa, eu vou colocar na minha conta para que eu haja, para que eu estude, para que eu trabalhe o suficiente para chegar lá e ter. Mas, óbvio, a gente também depende das oportunidades, a gente também depende dos aliados, então não adianta também eu só querer e não ter oportunidade, né? Então é isso. As redes sociais, Yasmin Vitória no LinkedIn, Yasmin.Vitória Oficial no Instagram. Legal, então.
Bom, pessoal, quem nos acompanhou até aqui, espero que tenha gostado tanto quanto eu, porque eu amei esse nosso papo. Quero te agradecer de novo, Yasmin, porque foi muito legal. Tua disponibilidade desde o início, enfim. Os contatos da Yasmin tá aqui na descrição desse vídeo. E a Yasmin encerra, então, a nossa temporada de Mulheres que Causam. Até a próxima, gente. Beijo.